Oi, pessoal, estou aqui de volta para falar hoje sobre labirintopatia, mais conhecido vulgarmente como labirintite. Então, por definição, nós podemos entender que é a inflamação do ouvido interno, que é responsável pela audição e pelo equilíbrio. Então, os sintomas dessa doença mais comuns são tontura, que quer dizer um desequilíbrio. É você estar andando e de repente achar que está pisando vazio ou que está faltando o chão nos pés. E esse sintoma, que é a tontura, corresponde a 85% mais ou menos dos sintomas de labirintite. Outras origens para a tontura pode ser de origem visual, neurológica ou psíquica. E uma outra coisa que acontece com muita frequência é a vertigem, que é diferente da tontura. A vertigem é a sensação de estar rodando. Então está tudo girando, tudo girando, tudo girando. Então, esse é um outro sintoma. E também, com menos frequência, você pode ter vômitos, náusea, sudorese, perda da audição, zumbidos. São todos sintomas possíveis quando você é acometido dessa inflamação do labirinto. Agora, a causa disso, segundo os médicos, são vírus, bactérias ou então alergia. E também pode ser provocado por diabetes, hipertensão, colesterol alto ou problemas na tireoide, pode ser hipotireoidismo ou hipertireoidismo. Agora, eu creio que todas essas disfunções, pelo menos no meu entendimento, embora haja controvérsias, são desencadeadas por questões emocionais, que acabam sendo refletidas no corpo, né, com esses sintomas variados, dependendo das suas predisposições genéticas. Então, é o corpo, nesse caso, denunciando que algo está errado, né, como eu tenho falado aqui sempre. Então, vamos lá. O que pode ter acontecido na sua vida emocional que fragilizou a sua imunidade e pode ter causado esses sintomas? Vamos fazer uma reflexão em torno disso, tentando contextualizar esses sintomas na vida emocional daquele momento onde esses sintomas acontecem. Então, a primeira coisa que pode estar acontecendo: pensamentos e sentimentos desorganizados. Às vezes a gente vive alguma situação, a gente pensa tanta coisa ao mesmo tempo, acaba de pensar uma coisa, pensa outra, sente outra, quer resolver outra, tudo de forma desorganizada, de forma atrapalhada, de forma confusa. Você passou aquele momento, você pensou muita coisa, teve medo de muita coisa, ficou ansioso por muita coisa, não conseguiu organizar, nem resolver, nem solucionar nada. E isso pode acontecer de forma corriqueira, de forma quase que diária, trazendo um mal-estar muito grande. Outra coisa que pode estar também interferindo, né, e pode culminar na labirintite são as emoções reprimidas. Isso também é de um desgaste, de um estresse horrível. Porque você sente coisas, você pensa coisas, quer falar, quer se posicionar, mas por algum motivo externo, ou então motivo interno, que você não consegue se expor, você acaba reprimindo. E quando você reprimir, você guarda, né? Você põe aquilo no coração. Né? Isso é muito perigoso, até porque você acaba sem querer acumulando coisas no seu interior. Sentimentos negativos, energias negativas. Sabe o que é programa dos acumuladores? Que costuma passar na carteirinha americana? Que as pessoas acumulam coisas nos quartos, nas salas, na casa inteira. Então é uma coisa material, você vê. Mas tem pessoas que acumulam um lixo, vamos dizer assim, um lixo interno, um lixo invisível, mas que ele é real, é um lixo que realmente dilacera a alma, né, o coração, o corpo inteiro. Então tudo isso sendo reprimido, tudo isso sendo guardado, tudo isso dessa ruminação permanente também causa um estresse, um desgaste. Outra coisa que está relacionada com a labirintite é a ansiedade, que se for muito intensa de uma forma patológica, ela pode virar até uma crise de pânico, né, que todo mundo conhece. Eu posso até falar disso numa outra oportunidade. Então, é também um sentimento, também uma situação que pode haver com labirintite. Outra questão que pode estar associada é a depressão, né, que pode desencadear também nesses sintomas. A depressão é uma falta de serotonina ou de outros neurotransmissores, né, no rebaixamento do humor, a pessoa fica mais desanimada, fica mais desmotivada para as coisas, podendo acontecer em graus diferentes.
E o estresse rotineiro, né? Aquela preocupação permanente, sendo com o trabalho, com o chefe, com o marido, com o filho, com a esposa, ou qualquer outra questão, né? Que seja uma coisa que todo dia você pensa, todo dia você se preocupa, todo dia você tem que fazer uma coisa, às vezes sem vontade. Então, esse estresse rotineiro, permanente, sendo uma coisa que acontece continuamente, vai desgastando, vai trazendo desconforto, vai também podendo adoecer. Pode acontecer também um efeito de um golpe emocional. E esse golpe emocional depende muito da estrutura de cada um. Né? Eu digo isso porque é o seguinte, por exemplo, é uma situação, perda de um familiar. Né? Tem pessoas que se desesperam, que demoram muito tempo para elaborar esse luto, até porque depende do tipo de relação que tem com essa pessoa que morreu, etc. E o outro vive a mesma situação, um luto, né? Mas elabora com mais facilidade, são mais racionais, ou então consegue se superar, né? Então isso é muito relativo. Mas acontece, né, de uma pessoa ter um golpe e sentir muito, ser muito impactada, isso causar um sofrimento profundo, muito grande, e pode desencadear também esse sintoma da labirintite. Depende, eu falei, né, da capacidade de superação que é pessoal. E a falta de condição de expor o que pensa e o que sente, né? Já falei no início, é quando você tem vontade de falar, se posicionar, de mudar alguma coisa, mas é impedida, né, por algum motivo. E também a sensação de não ser valorizada. Isso, com o tempo, também é um desgaste muito grande. Porque as pessoas, isso acontece muito no trabalho, às vezes, né? Você tem um potencial, você faz o seu possível, e as pessoas que estão com você, ou que são hierarquicamente superior a você, não te valorizam, não te prestigiam, não colocam você em um cargo, né, de mais confiança. Isso tudo vai gerando uma baixa estima muito grande, vai gerando um descontentamento que é muito desagradável. Sabe uma outra coisa que acontece também, ou pode, né, pode acontecer, é o sentimento de solidão. Tem pessoas que relatam isso com um sofrimento muito grande. E eu quero assim, falar para vocês que sentir solidão é diferente de estar sozinho. Você pode estar sozinho numa boa, tranquilo, morar sozinho, transitar bem com essa né, dessa forma, e ter seus grupos, né, esporádicos e tal, tudo bem, ficar tranquilo. Não tem nenhum sentimento de solidão. Ao contrário, você pode estar no meio de muitas pessoas, no meio de uma festa, no meio até de uma multidão e sentir solidão. Porque você sente que não tem vínculo significativo com nenhum, você não é reconhecida, né, querida da forma como você gostaria por ninguém, e isso sim traz solidão. A sensação de desamparo é uma outra coisa que algumas pessoas também falam, né, que sentem desamparadas, sentem que não têm apoio de ninguém, que não são ouvidas, ou que não são compreendidas, né, e essa sensação também é uma coisa que a longo prazo é desgastante. Tentar resolver problemas sem mudar as estratégias. Né? Isso também as pessoas fazem até sem perceber. Fazem as mesmas coisas, usando os mesmos argumentos, as mesmas estratégias, querendo que aquele problema se resolva. Isso realmente assim, é o cúmulo da insanidade. Né? Você, como se quisesse plantar arroz e chega lá e quisesse colher o feijão. Você plantou arroz, você vai colher o arroz, não vai poder colher feijão. Então, a gente precisa estar inovando, reinventando, ressignificando as coisas para poder usar estratégias diferenciadas para resolver os problemas. E se você usar as mesmas coisas, você vai cair no mesmo lugar. Então, o que você tem que fazer? Liberte-se de pensamentos e sentimentos que te escravizam, né? Que fazem você ser refém. Então, é um desafio nosso no dia a dia, com essa dificuldade que a gente tem de relacionamentos interpessoais, que é sempre desafiador, em todos os segmentos que a gente vive, mas é necessário para preservar a nossa saúde emocional e também nessa relação com as pessoas. Agora, como que é o tratamento dessa doença, né, da labirintite? A princípio, você pode tomar alguns medicamentos que vão aliviar os sintomas, né, procurando algum médico, um otorrino, alguém pode indicar isso para tratar dos sintomas. Mas se você quiser realmente saber a causa, né, como eu falei no início, contextualizar esse sintoma dentro da sua vida, então você precisa procurar um profissional. Porque aí você vai falar da sua história de vida, você vai fazer reflexões acerca desses sintomas, né, dar sentido, voz para eles.
e descobrir também novas formas de lidar com os desafios. Então você vai poder lançar um novo olhar nas formas de enfrentamento dessa situação. E aí então você vai descobrir coisas diferentes, você vai descobrir novas possibilidades e entender exatamente o que está acontecendo. Então, isso é importante, né? Porque se você vai acumulando, não vai fazendo nada, você não tem uma estratégia que não resolve, o que acontece? Você vira uma bomba relógio, né? E só que é uma bomba que não explode, é uma bomba que vai implodir. E no que ela implode, ela vai adoecer o seu corpo, que vai sinalizar um mal-estar e você vai ter que acabar, né, tratando. Então, lançar um novo olhar para essas coisas é importante. Você pode, por exemplo, ter um chefe muito ditador, que não te reconhece, que te trata mal o tempo todo, você vai ficando oprimida, vai ficando com a autoestima baixa, vai ficando, né, aborrecido, frustrado, etc. Aí você tem assim, algumas possibilidades. Ou você sai do emprego, ou você fica baixando a cabeça o tempo todo, ou tenta se enfrentar e fazer alguma coisa assim, né, de qualquer jeito. Ou então você se reconhece, você se valoriza, se posiciona e não permite que aqueles desmandos te afetem, que aqueles desmandos te envenenem a sua alma, né, e o seu ser, e continua na sua. Porque tem coisas que a gente ouve e vê que a gente tem que reter no coração porque são boas. E tem outras coisas que a gente tem que aprender a jogar fora. Se você for uma pessoa muito sensível, que fizessem como uma esponja que só vai absorvendo tudo que cai nela, você está refém, né, de todos os distratos e desmando das pessoas. Então é importante você reter o que é bom, jogar fora o que é ruim e não deixar que a desqualificação das pessoas te envenene, te incomoda e te adoeçam. Porque nós temos que ter estratégia para lidar com essas coisas, porque a todo momento você pode estar lidando, ao que você menos esperar, com pessoas que têm esse perfil, né, que eu chamo assim de pessoas trator, né, que vão atropelando os outros, vão passando para cima dos outros. São questões dela que a gente não vai resolver. E nem pode querer que elas mudem, porque depende delas, não depende da gente. Então, sobre elas, a gente não tem poder. Mas sobre a nossa psique, sobre a nossa vida, os nossos sentimentos, nossos posicionamentos, nós temos algum poder. E temos que usar os recursos, buscar, gerar, gestar recursos em nós para que a gente possa resolver essas questões de uma maneira mais agradável e mais saudável possível. Agora, antes de terminar, quero dar uma orientação que eu achei muito interessante, e estou lembrando aqui agora que uma vez uma médica me disse, durante uma crise, né, cognitiva, que você está lá sem saber onde que vai, e desequilibrada, então, normalmente, não sei se acontece com você, a gente tem a impressão assim, que se deitar e fechar o olho vai resolver. Né? Que a pessoa está passando mal, por que a gente fala, deita um pouquinho, recosta e tal. Mas essa médica falou que é diferente. Se você deitar e fechar o olho, você vai dificultar o trabalho do labirinto. Então, a recomendação que ela faz é assenta ou fique em pé mesmo, se for possível, tenta se equilibrar, mas fixar um ponto na sua visão. E este estímulo visual fixado nesse ponto pode ajudar o labirinto a se reestruturar e se localizar no espaço. Então, se não conseguir isso em pé, você pode assentar, fixar um ponto, acalmar, respirar fundo, até o labirinto conseguir, né, fazer o trabalho dele e conseguir resolver a situação. Até você conseguir uma ajuda, tomar uma medicação, enfim, né, tratar disso aí da maneira mais apropriada possível. Eu espero ter contribuído com você de alguma forma, espero que você possa pensar e refletir sobre isso, se é o seu caso, ou ajudar alguém que tem esse problema. E não esqueça, se sentir vontade, de fazer uns comentários. Se você gostou, o que você acha, né, o que você sentiu, sugestões. Eu estou aberta a responder todas as perguntas, todos os questionamentos que me fizerem. Muito obrigada pela atenção e até a próxima.